E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 30/4, 13 horas. Vamos aí para a nossa análise aí eu ia falar do Bitcoin. Nosso mini índice, tá, galera? Nossa análise praticamente diária, né? Só no final de semanazinha agora. Eu ia fazer segunda-feira, porque segunda-feira é feriado, não vai ter negociação na bolsa. Então, de qualquer maneira, como eu acabei de fazer a análise aí do Bitcoin, vou deixar como sugestão de vídeo aqui no finalzinho desse. Vou aproveitar logo, né, o embalo e fazer do nosso mini índice aí para o pregão do dia 2, né? Na terça-feira. Então, vamos lá. Deixa já, galera, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí, beleza? Galera, na sexta-feira a gente fez um movimento bem interessante, um movimento esse que eu não acreditava, né? Até mesmo porque, para quem me segue, sabe muito bem que meus alvos estavam de 102.311, 101.735, né? E acabei que, nesse dia da sexta, eu acabei não operando, né? Eu tive que dar minha mãe no hospital e tudo, eu acabei não operando. E até comentei também que eu ia vender nessa região aqui e acabei não fazendo nada também, né? Se eu tivesse vendido, tinha tomado ferro aqui. Não sei se eu teria coragem de entrar comprado, então possivelmente na sexta-feira eu ficaria negativo. Então o mercado ele teve tudo para chegar aqui e romper essa região aqui do centro, para vir buscar a região de 102, 101, mas não conseguiu, né? Então a gente fez um movimento assim, um movimento bem interessante, foi buscar aquelas regiões ali de 1, 2, 3 POCs, né? A gente bateu na primeira POC, desceu tudo, pode ver que a gente bateu na POC D menos 1, 2, 3, 4 e desceu praticamente 1.000 pontos. Se for colocar no que é, ó, 1.052 pontos. Então foi uma descida muito boa. Só que depois a gente bateu aqui agora na POC aqui de baixo, aqui nessas duas POCs aqui, ó. E acabou subindo novamente. Aí a gente rompeu, veio buscar a POC de menos 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois bateu novamente 6 e voltou novamente para baixo e ficou abaixo dessa região. No M10 é interessante falar que a gente está naquela barra que a gente sempre está monitorando, aquela barra vermelha. Bateu uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, veio bater novamente. Estão dentro da barra aqui, lá do pregão do dia 11 de abril. Então, essa região é uma região interessante. Beleza? Agora, galera, no gráfico de M5 tá bem poluído, porque, cara, a gente está entre vários níveis de POCs, a gente tem 3 POCs aqui em cima e praticamente 3 POCs aqui embaixo. Interessante, né? Então, a galera querendo empurrar aqui, outra galera querendo para descer, empurrar aqui para baixo aqui, né? Então, tá bem complicadinho aí na terça-feira. Na terça-feira, possivelmente, eu vou conseguir operar. Não sei, vou analisar com vocês agora, porque geralmente eu gosto de fazer essa análise junto com vocês, galera. Então, eu não olhei nada, né? Nada. Então, vamos fazer juntos, né? Tô olhando aqui agora. Esse movimento aqui, quando eu saí de casa, estava aqui, ó. Possivelmente aqui, querendo ganhar aqui os 50% para baixo, mas não ganhou, né? E veio aqui tudo para cima. Então, vamos lá. BOVA11, galera. Então, BOVA11, a gente está falando de alguns movimentos, movimentos esses que poderiam, né, acontecer. Então, a gente teria o primeiro movimento, que era esse movimento aqui, né? Depois esse movimento aqui, possivelmente esse movimento aqui. Foi aquilo que eu falei para vocês, que poderia acontecer. Só que, para acontecer isso, teria que romper pelo menos 101.64. Caso contrário, o mercado viria logo fazer esse movimento, que seria o movimento do fractal não, do principal aqui maior, né? E agora a gente está chegando ali perto de 101.64. Essa região, cara, é muito complicado. 101.64 é muito complicado. Então, acredito sim que o mercado ele não vai ter força aqui, pelo menos na terça-feira, para ganhar essa região. Posso estar enganado, como fiquei enganado na sexta-feira. Mas não acredito muito, não. Então, assim, possivelmente, cara, na terça eu não vou acreditar que uma alta do mercado e não entraria comprado de hipótese alguma. Eu entraria comprado na terça-feira. Eu vou entrar comprado na terça-feira. Tá? Então, possivelmente aqui, como a gente já abriu abaixo, a gente fechou no 105,250, que é bem abaixo aqui desse nível, então é interessante aqui a gente fazer short para tentar surfar pelo menos até essas ondas aqui, essas regiões. Só que essas regiões estão bem complicadas, né? No M10, vamos ver o que a gente tem aqui no M10, que ficou para a gente marcar aqui um... Cara, o M10 ficou nessa barra aqui, ó. A laranja, né? Nessa barra laranja aqui, ó. Só que aí rompeu 50%, foi buscar lá, depois voltou novamente, então não é muito confiável. Né? Enfim, galera, vamos lá, né? Vamos puxar aqui nossa parada aqui, vamos deixar só para um dia, que foi aqui. Pronto. E eu vou tirar essa zona aqui, vou botar lá em cima. É bem complicado, galera, é bem complicado aqui, porque tem muita porta aqui embaixo, até venda vai ficar um pouquinho chato. Até para venda vai ficar chato, mas vamos ver o que... Olha, ficou perfeito. Vamos ver o que vai acontecer com a gente, né?
Então, assim, já batendo naquelas regiões, a gente já sabe que essas regiões são regiões complicadíssimas, né? Então, eu estou esperando aqui um short, certo? Um gráfico de M5 aqui, possivelmente, se a gente tiver buscar essas regiões aqui, eu teria a primeira região aqui nos 700 pontos, depois aqui 1.000 e poucos pontos, depois 1.230 pontos. Tá, uma pontuação até interessante aqui se a gente for entrar vendido nessa região, né? Vamos ver como é que tá o fractal aqui, galera. Não, cara, deixa eu ver isso aqui. Eu tenho um play que se posicionou aqui, ó. Nessa região. Deixa eu marcar o ponto de controle estático, a gente tá sem demanda, né? O mercado tá sem demanda lá em cima. Galera, eu vou ficar gaguejando um pouquinho, demorar um pouquinho, porque eu tô raciocinando junto com vocês. Não tinha olhado o gráfico do mini índice, tá? Tá bom. Então tá, o que eu tenho aqui, galera? Então eu tenho esse camarada que entrou aqui, que começou daqui mais ou menos, eu acho. E ele caiu. Então tem um ponto de controle estático. O ponto de controle estático dele está sem demanda. O mercado está sem demanda. Então o mercado está fazendo aqui o que? Um range nessa região. O mercado está fazendo um range aqui nessa região aqui, ó. Opa. Ó. O mercado está fazendo um range nessa região e perdendo esse range. Então, eu tenho aqui uma força, teoricamente falando aqui, ó, maior vendedora, porque eu tenho um play aqui, eu sei que esse camarada está preso, esse camarada aqui está preso, e o preço aqui já perdendo esse nível de 50%. Então aqui eu já tenho, teoricamente olhando aqui, eu já tenho aqui uma fraqueza, então possivelmente venda, né? Mas a gente tá aqui, vamos ter que ver a abertura, então tá certo. Então vamos lá, a minha lógica. Aí vocês vão ver se vai bater com a lógica de vocês aí também, que são operadores. Se eu tenho uma distribuição nessa região, e eu estou praticamente nos 50% dessa barra, o certo era o mercado abrir em gap de alta, porque eu estou testando 50% dela, certo? O certo, o que era para ser mesmo. Só que não. O mercado está com um sinal de fraqueza aqui em cima, certo? Então, se eu tenho esse sinal de fraqueza, eu tenho essa região que é a região interessante, então eu vou estar acreditando aqui em uma perda, né? Já está perdendo na verdade, então aqui em uma distribuição em cima. Então o mercado tende a vir buscar essa região novamente. Se ele busca essa região novamente e não ganha nessa região, fica brincando abaixo dessa região, eu tenho uma venda engatilhada aqui nos 50%, ou abaixo desse nível. Só que meu stop tem que estar acima desse nível. Então sempre é um stop favorável. Então se eu vendo nessa região, assim que o mercado chega aqui, eu tenho isso aqui de stop. E aí eu tendo aqui a vir buscar aqui uns pontos interessantes. Esses pontos eu vou ter que olhar no gráfico de 5 minutos para saber onde eu faço meu parcial, onde eu travo o trade no 0 a 0. Eu particularmente, se faço esse movimento e ele começa a andar um pouquinho aqui, eu já travo o trade no 0 a 0 antes de fazer a parcial. Porque lá no gráfico de M5, eu sei muito bem que eu tenho aqui esses níveis de hipótese. O primeiro nível seria aqui, ó, 700 pontos. Depois eu tenho 900 pontos, depois eu tenho aqui 1.191 pontos. Então aqui, fiz a venda nessa região, começou a andar, chegar um pouquinho aqui mais ou menos perto da VWAP, eu já começo a travar o trade no 0 a 0. Já começo a travar o trade no 0 a 0. Quem está olhando mais de longe e pode me questionar isso aqui. Ah, mas você não está vendo que isso aqui... Você não está vendo que isso aqui tudo foi uma grande acumulação e o mercado pode vir buscar uns 50%? Exatamente, é por isso que eu estou falando para vocês que essas regiões aqui são regiões perigosas. Porque se eu for contar que isso aqui é uma acumulação e o mercado ele acumulou tudo esse tempo aqui nesses pregões, o mercado ele pode vir desabar para vir buscar os 50% em um teste de oferta para poder fazer isso aqui, certo? Só que eu também tenho os camaradas que estão lá em cima. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu travar para vocês aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho esses camaradas que estão aqui, beleza? E tem esses camaradas que estão aqui, ó. Então eu tenho uma força que está empurrando o mercado aqui para baixo, que aqui a gente já veio testar 50%, ó. Tá vendo como a gente já veio testar 50%? Testou 50% aqui, então possivelmente pode ir buscar os 50% aqui, ó. Então a gente está aqui em uma briga bem grande, de cachorro grande aqui, ó. Esse camarada querendo empurrar o mercado para baixo, esse camarada querendo empurrar o mercado para cima. Então tá bem tenso aqui de operar. Mas, por isso eu tô falando, pô, se eu vender nessa região aqui, o mercado ele começar a andar a meu favor, chegar perto da VWAP, eu já travo o trade no 0 a 0. Se possível, eu faço parcial, travo o trade no 0 a 0 e esqueço. Mas não tem como esquecer, porque aqui é muito complicado. A gente tem 1, 2, 3 pregões aqui querendo botar o mercado para cima, e aqui a gente tem 1,
2, 3 pregões querendo colocar o mercado para baixo. Então a gente tem que ficar bastante atento com isso. Então por isso que eu vou olhar o gráfico de 5 minutos, justamente para ver essas regiões aqui. Essas regiões são muito complicadas, mas eu creio que dá para a gente fazer alguma coisa aqui na venda na terça-feira. Beleza? Gráfico de M10 é aquilo que eu falei para vocês. Aqui é a minha região de venda e possivelmente as regiões de compra tá passando por essas regiões aqui. Vou tirar isso aqui, porque era a projeção que eu tinha e não aconteceu ainda. Além desses 3 pregões que eu tenho para cá, eu tenho a barra do dia... Lá do dia... do dia 11 de abril, passando nessa região aqui, não querendo deixar o mercado subir, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Eu não entro comprado nem que a vaca tussa. Nem que a vaca tussa. Poderia entrar comprado se o mercado abrisse nessas regiões aqui. Aí sim, poderia. Mas aqui nessas regiões aqui em cima, nessas regiões aqui perto, é venda, não tem o que falar, na minha opinião, certo? Então, é isso, galera. Não tem muito o que falar aqui sobre o índice, não. O índice realmente está muito apertado, está bem espremido mesmo. Terça-feira, sim, vai ser uma coisa um pouquinho complicada, mas talvez eu consiga fazer uma venda nessa região aqui. Não surfar por muito tempo, né? Meio que está bem perigoso, tá? O Bova 11, se for colocar no que é, a tendência dele aqui, se for falar mesmo de livro, é bater aqui em dífice e cair. Essa região aqui, ó. Então está muito próximo nessa região. Então, toda vez que o mercado chega nessa região, ele tem uma retraída. Então, por isso, eu acredito mais em venda do que compra, tá, galera? Petrobras, engraçado que o Petrobras ele fez um movimento ali com uma barra amarela, que é um pouquinho uma barra elevada, assim como fez aqui, assim como fez aqui, e abaixo dos 50%, que eu falei para vocês. Essa região aqui em Petrobras é um pouquinho complicada, porque a gente tem esse play que está querendo empurrar o mercado para baixo, e esse play aqui que é maior de volume, querendo empurrar o mercado para cima. Então, essas regiões de Petrobras são regiões que a gente não pensa em comprar, tá? Petrobras a gente só pensa em comprar aqui nos 21,69 ou se estabelecer acima dos 50%. Então, para isso eu tenho que estar bem desenrolado aqui com o Bova. O Bova tem que estar muito claro aqui que vai subir mesmo, entendeu? Então, será que a gente vai fazer as 3 ondas? Então, aquilo que eu falei para vocês, onda 1, onda 2, será que fazer 3 ondas para poder voar para baixo? 1, 2, 3 para cima, 1, 2, 3 para cima, 1, 2, 3 para baixo. Então, será que vai acontecer isso? Então, é uma coisa que a gente não tem como saber ainda, né? Mas, a princípio, a gente tem essa preocupação de 101,64. Beleza? Então, Petrobras aqui, abaixo de 50%. Não indico que ninguém compra Petrobras nessa região. Essa região aqui é muito perigosa ainda. Petrobras, a gente se compra só nos 21,69, aqui nessas barras vermelhas, ou se estabelecer acima de 50%. Coisa que ainda não aconteceu. Beleza? Galera, então é isso. Não quis tomar muito tempo de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. E é isso. Na terça-feira aí, vamos ver se a gente consegue fazer esse short. Tranquilo? Bom final de semana a todos, galera. Aproveita também o feriado na segunda. E é isso. Tamo junto, galera. Os.